Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito interessante, que é sobre a maldição de Tutancâmon. Essa maldição, ela realmente existiu? O que foi essa maldição? Em 4 de novembro de 1922, um arqueólogo inglês chamado Howard Carter, financiado por um nobre inglês chamado Lord de Carnarvon, encontrou no Vale dos Reis, no Egito, a tumba de Tutancâmon. Essa é considerada a tumba do Egito Antigo mais completa e intacta encontrada até hoje. Essa tumba continha os restos mortais do faraó, artefatos, carruagens, joias, tudo que o faraó usava no seu cotidiano no Egito Antigo. Antes dessa descoberta, quase todas as tumbas reais já tinham sido saqueadas nos séculos anteriores. E essa descoberta acabou causando um alvoroço no mundo todo. Diversos jornais do mundo, dos Estados Unidos, da Europa, enviaram seus correspondentes para o Egito e a moda começou a ser Egito Antigo. Então as pessoas queriam usar roupas, joias, acessórios, todos inspirados no Egito Antigo. E todos os jornais lutavam por um pedaço da maior história da época. Só que com o mundo todo, com os olhos voltados para a tumba de Tutancâmon, eles tinham alguns problemas. Então o Howard Carter, ele queria estudar a tumba com calma e com metodologia. Tanto é que essa tumba ela demorou 10 anos para ser totalmente esvaziada, porque todos os objetos dentro da tumba, eles foram examinados e catalogados um por um e enviados ao Museu Egípcio. Ao mesmo tempo, o Lord de Carnarvon, ele já esperava que a continuação dessa escavação acabaria por ir esgotando seus recursos financeiros ao longo dos anos. E ele já tinha gastado muito dinheiro com essas escavações. Tanto é que ele deu um ultimato para o Howard Carter que se naquele ano, naquela última incursão, se ele não tivesse encontrado a tumba, ele ia desistir de continuar financiando, porque ele já estava financiando há anos a procura dessa tumba, e essa tumba nunca era encontrada, e ele estava perdendo muito dinheiro com isso. Mas finalmente, no último ultimato que o Lord Carnarvon fez ao Howard Carter, o Howard Carter conseguiu encontrar a entrada da tumba. Então, para conseguir angariar dinheiro e também controlar as informações que saíam ali das descobertas que eram feitas na tumba, e até para ter uma certa organização, porque o Howard Carter, ele queria ficar ocupado com os estudos e não de ficar dando entrevista, por exemplo, foi feito um acordo entre o Lord de Carnarvon e o jornal The Times de Londres de que esse ficaria com a exclusividade das notícias referentes à tumba. O jornal The Times pagaria cerca de 5.000 libras, mais alguns adicionais referentes a fotografias e reportagens ao Lord de Carnarvon, e então receberia em troca a exclusividade por todas as notícias referentes à tumba. Esse valor de 5.000 libras da época equivale a mais ou menos entre 300 e 400 mil libras atualmente, que dá aproximadamente quase 2 milhões de reais. E os outros jornais, eles só poderiam publicar as notícias reproduzindo as matérias do The Times e dando os créditos ao jornal The Times. E isso foi uma coisa inédita na arqueologia, porque isso nunca tinha acontecido um interesse tão grande sobre achados arqueológicos até então. Então foi uma coisa bem inusitada, um acordo milionário desse tipo. E, no caso, o Howard Carter e o Lord Carnarvon, eles tinham uma concessão do governo egípcio para poder escavar naquela região. O Lord de Carnarvon, no caso, era o financiador dessas escavações. Só que essa negociação, ela marginalizou todos os outros jornais do mundo. E isso causou uma relação muito difícil, muito extenuante entre o Howard Carter e o Lord Carnarvon com o resto da imprensa mundial. Inclusive, a própria imprensa do Egito criticou a atitude que eles tiveram. E como o resto da imprensa ela não tinha acesso a informações detalhadas pelo Howard Carter, pelo Lord Carnarvon, eles precisavam de encontrar um novo ângulo para conseguir notícias novas e não ficar atrás do The Times. E um desses jornalistas que foi excluído dessa exclusividade das matérias foi um jornalista chamado Arthur Weigel. O Weigel, ele era um egiptólogo, um arqueólogo, ele chegou a trabalhar com Howard Carter em algumas épocas e ele foi para o Egito na época como correspondente do jornal Daily Mail, que era um jornal concorrente ao jornal The Times. Muitos historiadores modernos apontam o Arthur Weigel como um dos primeiros a associar a descoberta da tumba com uma história de maldição.
Uma das histórias atribuídas a Weigel, que quando ele viu o Lorde de Carnarvon entrando dentro da tumba, fazendo brincadeiras, muito alegre, ele comentou com outro repórter que se ele entrasse naquele espírito, ele não daria 6 semanas de vida a ele. Quando o Lorde de Carnarvon perdeu sua vida algumas semanas depois, essa frase foi associada à ideia da maldição da tumba de Tutankhamon. E o Weigel acabou explorando, assim como todos os outros jornalistas, essa questão da maldição com matérias sensacionalistas. E ele acabou ajudando a popularizar esse mito da maldição de Tutankhamon. E como essa história de maldição foi ficando cada vez mais forte e mais popular. A Câmara Funerária ela foi aberta em fevereiro de 1923. O Lord Carnarvon perdeu sua vida no início de abril de 1923. Foi picado por um mosquito na face e ele se cortou com a lâmina de barbear. Ele acabou infeccionando essa ferida. Causou uma infecção bem forte, que acabou se generalizando, e ele acabou falecendo no final com uma pneumonia associada. E eles quiseram aumentar um pouco mais a história. Então, segundo os relatos dos jornais, quando o Lord Carnarvon perdeu a vida, todas as luzes da cidade do Cairo se apagaram. Alguns dizem que foi só no hotel que ele estava que as luzes se apagaram, e que o cachorro favorito do Lorde, que estava na Inglaterra, ele uivou desesperadamente a noite toda e perdeu a vida de tanto uivar. E eles não tiveram que esperar muito para ter mais notícias que alimentassem essa ideia de maldição. Na época que a tumba foi descoberta, um milionário de uma família americana estava no Egito de férias. E esse milionário, ele era um dos VIPs que conseguiram entrar e conhecer a tumba assim que a tumba foi descoberta. E semanas depois, esse milionário acabou perdendo a vida por uma pneumonia. E isso alimentou ainda mais essa ideia de maldição. E os jornais não paravam, eles queriam mais e mais notícias sobre a suposta maldição. Então, quando um egiptólogo, que não tinha relação nenhuma com a descoberta da tumba de Tutankhamon, tirou a própria vida, eles colocaram esse egiptólogo também na lista dos amaldiçoados. E tinha até uma história nas notícias da época de que ele tinha escrito uma carta falando que ele tinha sucumbido à maldição da tumba de Tutankhamon, mas isso daí possivelmente é um mito. E a imprensa colocava mais e mais nomes na lista. Colocou de um egípcio que foi morto pela esposa em Londres e que tinha visitado a tumba meses antes. Em 1923, o irmão do Lorde de Carnarvon morreu de peritonite. Eles colocaram também ele na lista dos amaldiçoados. A irmã do Lorde Carnarvon, que morreu em 1929, também de morte natural, também foi colocada na lista. O secretário particular do Howard Carter também foi colocado na lista. O pai do secretário particular do Howard Carter, que acabou tirando a própria vida depois que o filho perdeu a vida, também foi colocado na lista. E essas mortes, para a imprensa, era uma mina de ouro, porque eles tinham notícias novas que não precisavam ser uma reprodução das notícias do The Times. E as pessoas também gostavam dessas matérias sensacionalistas, porque na época também tinha um grande sentimento assim, relacionado a isso, porque eles tinham acabado de sair da Primeira Guerra Mundial, a gripe espanhola também tinha acabado de acontecer, e tudo isso dava um sentimento muito assim funesto naquela região, principalmente ali na Europa, que muitas famílias perderam maridos, perderam filhos nessas ocasiões. E o misticismo e o ocultismo, ele também estava muito popular na época. E uma das pessoas que ajudou muito a popularizar essa questão da maldição de Tutankhamon foi o escritor Arthur Conan Doyle, o escritor do Sherlock Holmes. Ele se manifestou publicamente falando que forças sobrenaturais possivelmente estavam protegendo a tumba. E essas manifestações públicas do Conan Doyle deu mais credibilidade para a ideia de que forças sobrenaturais possivelmente estavam punindo intrusos que entravam na tumba. E segundo as notícias, que ficavam cada vez mais criativas, assim que o último homem saiu da tumba recém-profanada, lá em novembro, um redemoinho teria começado a se formar em frente à tumba e um falcão, a ave real do Antigo Egito, teria arrumado a oeste em direção ao além. E a história continuava. Existe uma lenda de que na entrada da tumba do faraó tinha as inscrições falando
que a morte tocará com as asas aquele que profanar o sono do faraó. Nos 3 volumes do livro que o Howard Carter escreveu, que ele descreve exaustivamente tudo que foi encontrado dentro da tumba e também, né, se tivesse alguma coisa fora da tumba, nada fala sobre essa inscrição que estaria na entrada da tumba. E um arqueólogo alemão também que se esforçou bastante, estudou bastante para desmascarar essa questão desse mito da maldição de Tutankhamon, ele também fala que essa inscrição ela nunca existiu. Mas esse tipo de inscrição também não era uma coisa incomum no Antigo Egito, até porque várias tumbas têm esse tipo de inscrição, que era uma tentativa das pessoas para afastar os saqueadores da época, que roubavam as tumbas na época. A tumba de Tutankhamon ela chegou a ser invadida na antiguidade só até a 3ª porta. Então eles consideravam uma maldição para valer a partir do momento que o selo da 3ª porta foi quebrado e as pessoas que estavam presentes naquela quebra daquele selo foram as pessoas que tiveram realmente sido expostas à maldição da tumba de Tutankhamon. E depois, na abertura do sarcófago, dos caixões, que tinha um dentro do outro, e também na hora de realmente examinar o corpo da múmia. Então, nessas sucessivas exposições, as pessoas poderiam ser expostas a mais de uma vez à maldição da múmia. Nos registros do Carter, aproximadamente 25 pessoas possivelmente foram expostas a essa maldição. E como vocês viram, a imprensa colocou pessoas que não estavam presentes lá na abertura da tumba de Tutankhamon, pessoas que muitas vezes nunca nem estiveram presentes no Egito. As pessoas estavam lá na Inglaterra, tinha alguma ligação, ou era um egiptólogo, ou era um parente de alguém relacionado à tumba, e acabou entrando na maldição junto. A maioria dessas 25 pessoas, que grande parte era da equipe do Howard Carter, que estava lá ajudando na escavação e tiveram contato com a abertura da 3ª câmara e subsequentemente as outras aberturas do sarcófago, dos caixões e acesso ao corpo da múmia, a maioria dessas pessoas viveram até os 60 anos. Muitas chegaram aos 80 e algumas até ultrapassaram os 80 anos. E o Lord Carnarvon já era um homem bem debilitado, porque ele tinha sofrido acidente de carro. Ele foi para o Egito meio que para tratar, para mudar de ares, como na época isso era famoso, de mudar de ares, para tratar essas convalescências que ele tinha. Então, ele já era um homem que tinha alguns problemas de saúde. Outra pessoa da equipe do Howard Carter que acabou perdendo a vida e também teve presente na abertura da Câmara Mortuária foi o Arthur Macy, que foi das pessoas que ajudou o Howard Carter a escrever os livros que o Howard Carter fez. E o Arthur Macy também era um homem extremamente doente, e ele perdeu a vida em 1928. E o Carter registrou que naquela temporada em que a tumba foi descoberta, cerca de 12 mil pessoas estiveram no local para visitação. E ninguém sabe de nenhuma epidemia que aconteceu logo em seguida da visitação dessas 12 mil pessoas. O Howard Carter, ele foi perder a vida cerca de 17 anos depois, com 69 anos, em decorrência de um linfoma. E ele, em vida, ele sempre desmistificou essa questão de maldição. A Lady Evelyn, que era a filha do Lord Carnarvon, que esteve presente na abertura da tumba, ela viveu até 1980. Ela perdeu a vida 57 anos depois da abertura da tumba. E o sargento Richard Anderson, que foi um guarda que dormiu dentro da câmara mortuária durante 7 anos, protegendo os tesouros de lá enquanto eles eram catalogados, ele viveu até 1982. Em 1985, os cientistas descobriram que um fungo chamado Aspergillus é um fungo que ele está presente em grande parte dessas tumbas antigas e que ele poderia ter sido responsável por alguma das mortes que ocorreram na época, que no caso foi do Lord Carnarvon, que apesar dele ter tido uma infecção generalizada decorrente de uma infecção na região da face, ele também tinha uma pneumonia associada, que pode ter sido por uma infecção por Aspergillus. Outro também que poderia ter sido
infectado pelo Aspergillus seria aquele milionário americano que perdeu a vida logo em seguida do Lord Carnarvon, que também perdeu a vida por pneumonia, e o Arthur Macy, que era um dos colaboradores do Howard Carter, que perdeu a vida em 1928, decorrente de uma pneumonia. E o Arthur Macy, ele era um homem também muito doente. E o Aspergillus, ele é um fungo que a característica dele é infectar pessoas com baixa imunidade, com algum problema de imunidade, pessoas que já têm algum tipo de fragilidade. Mas isso vai ficar para um próximo vídeo que eu vou trazer mais aprofundado essa questão do Aspergillus. Espero que vocês tenham gostado. Eu pretendo trazer outros vídeos também a respeito da descoberta da tumba de Tutancâmon, como que ela foi descoberta. Tem muita coisa interessante, mas espero muito que vocês já tenham gostado desse vídeo. Se quiserem mais vídeos a respeito, quiserem comentar aqui embaixo, curtir, compartilhar e se inscrever no canal, eu vou ficar muito agradecida. Até o próximo vídeo.